A gente está estudando a palavra de Deus, examinando as Escrituras, na tentativa de que, ao examinar cada vez mais profundamente, a gente se torne cada vez mais vulnerável ao que as Escrituras dizem e mais vulnerável, principalmente, à transformação que o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós. Não faz sentido ler a Bíblia como quem já sabe o que tem que fazer. Não faz sentido falar com alguém que possui mais experiência e mais sabedoria e tentar ensinar ao invés de aprender. Mas a geração atual, ela sofre de umas crises de relacionamento com a geração passada. E isso é fruto de um monte de problemas sociais, e quanto mais você estuda, mais você vê que a coisa é complicada mesmo. Ser jovem é quase que sinônimo de calar a voz dos mais velhos. Ah, minha mãe não sabe, minha mãe não entende. Ah, meu pai não sabe, meu pai não entende. Ah, meu avô não entende, meu avô não sabe. Na época dele era tão fácil, na época dele era tão... E a gente, sem perceber, se desconecta da geração anterior, achando que a gente tem toda a verdade. E quanto mais jovem você é, mais você acha que sabe. E quanto mais velho você é, mais você sabe que, na verdade, você não sabe nada. Tem até uma piadinha engraçada que fala que o rapaz ele diz assim: quando eu era adolescente, meus pais não sabiam nada da vida. Quando eu me tornei um adulto, casado, pai de filhos, eu fiquei impressionado quanto eles aprenderam tão rápido. E, na verdade, não foram os pais que aprenderam. Foi ele que se deu conta que a sabedoria dos pais já deveria ter sido aplicada há muito tempo. Que há muito tempo ele já deveria estar ouvindo o que os pais diziam, porque os pais sabiam sim do que estavam falando. O que tem a ver isso com essa mensagem? Tem a ver que, quando a gente olha um texto do profeta Jeremias, falando da geração de Israel, uma realidade que já se concretizou, essa profecia já se concretizou em Israel, alguém pode dizer: nossa, mas isso não tem nada a ver. Você está pegando o texto fora de contexto. E a minha tentativa a analisar esse texto não é necessariamente usar esse texto para dizer nada. É extrair exatamente o que está ali e entender que os conceitos e os princípios que Deus ensinou para Israel nessa situação são lições para a nossa realidade agora. Está claro isso? Não? Mais ou menos? Eu estou dizendo que nós vamos examinar as Escrituras, entender uma história, dissecar ela e ver o que aconteceu nessa história. E descobrir, tirar dessa história, quais são os princípios que se aplicam à nossa realidade. É fato que a nossa realidade hoje é um pouco diferente da realidade de Israel. Da realidade escrita aqui no capítulo 29 de Jeremias. Entretanto, as lições que são aprendidas ali, se forem aplicadas aqui, terão a sua eficácia e terão o seu valor, se nós tivermos o coração humilde e abertos para o que Deus tem para falar. Amém? Então vamos lá. Contexto. O profeta Jeremias, ele, conhecido na Bíblia como o profeta chorão, é o profeta que mais sofre as razões do exílio, as afetações que o exílio poderia causar nele. O povo de Israel, irmãos, ele foi algumas vezes dominado por outros povos. E essas situações, elas são marcadas. A marca dessas dominações de outros povos é exatamente porque eles foram desobedientes à palavra de Deus. Eles não observaram ao princípio das Escrituras. E porque não fizeram isso, eles pagaram com a própria liberdade, para não dizer com a própria vida. Deus por muitas vezes exortou Israel: Israel, obedeça, submeta-se, aprenda, ouça, seja diligente na prática e não só ouvinte, e coisas do tipo. Mas o povo de Israel, ele foi negligenciando e deixando e negociando com o pecado, deixando que outras coisas influenciassem os seus comportamentos, e por andarem assim, tão dissolutamente, tão fora do que realmente era o projeto de Deus, eles foram sendo conduzidos ao exílio, até que Deus, por uma ação de misericórdia, levanta a Babilônia
para levar o povo de Israel cativo. Por que por misericórdia? Porque a ação corretiva de Deus revela a paternidade de Deus. Hebreus vai dizer que o filho que é corrigido pode descansar na paternidade do pai, porque o pai corrige o filho que ama. Se você sofreu correção dos seus pais em algum momento, tiraram seu celular, tiraram alguma coisa, se precisou te exortar, ou na palavra, ou na varinha, clássica de marmelo, chinelinho, alguma coisa do tipo, se chegou a esse ponto, saiba de uma coisa, os seus pais te amam, porque não há prazer nenhum em corrigir filho. Não tem nada mais desagradável do que você ter que corrigir filho, do que você ter que dar bronca. Eu estava trabalhando ontem lá em casa, mexendo nas coisas. De repente a minha esposa me chama. Amor, vem aqui. Aí desci, cheguei lá. Era com aquela cara assim. Conversa com a sua filha. Eu achei que isso fosse demorar para acontecer. Aí eu entrei no quarto da Mariana. Tinha água em tudo que é lugar, bicho. Ela pegou a garrafinha dela de água e foi molhando. E molhou a cama, e molhou os brinquedos, e molhou o guarda-roupa. E molhou tudo. Eu falei, Mariana, o que aconteceu aqui? Eu desobedeci a mamãe. Eu falei, você já sabia que você tinha desobedecido a sua mãe? E você ainda tem coragem de me falar? E aí eu, com aquela cara fofa, que vontade de morder, eu tive que ligar o modo pai. Mariana, que coisa feia. Por que você desobedeceu? Não responde. Não faça mais isso. Aí comecei, uma vontade de abraçar e beijar. Ela, eu preciso ser corrigida. Eu falei, aí você me quebra, filha. Fica rebelde, pelo menos para eu ganhar uma raiva, alguma coisa. Eu preciso ser corrigida. Aí dei-lhe uma bronca, tal, deixei sentadinha lá uns 2, 3 minutos. Fiz ela pedir desculpa e fiz ela secar tudo. Pronto. Não vou dar uma chinelada numa criança nessa condição, não tem como. Não cabia, não tinha força física. E ela vem toda fofa. Deu um beijo. Desculpa, papai. Desculpa, mamãe. Aí quebrou todo mundo. O que ficou muito claro para mim é que, embora eu não quisesse corrigi-la, ter corrigido ela, ter deixado ela ali de castigo, conforme combinado, para ações de aprontar, como era naquela proporção, e ter feito ela secar tudo o que ela fez, fiz ela guardar os brinquedos e tudo mais, mostrou para ela o quanto eu a amava, porque daí ela grudou em mim e não queria deixar eu voltar para trabalhar. Fica aqui, papai, brinca comigo. Aí pegou boneca, pegou brinquedo e queria que eu sentasse no chão para brincar com ela. Imediatamente após uma bronca. Então fica muito claro na criança, que é muito simples nas suas reações, que ela consegue sim perceber o amor na correção. Mas quanto mais velho a gente vai ficando, menos a gente percebe isso. Parece que a gente vai desaprendendo o óbvio. Quando a Raíssa fica sem celular, porque aprontou, porque cuspiu, molhou papel no banheiro e jogou no teto, né? É uma história aí, né? A Raíssa é dessas. Criativa. Quando o pai vai lá e tira o celular, fica sem celular 1 mês porque você aprontou. Naquele momento, com a idade que a Raíssa está hoje, já fica mais difícil perceber que isso é uma ação de amor do Oswaldo da Tati. Já parece nossa, meu pai não me ama. E é exatamente o oposto. E tal qual um adolescente ou um pré-adolescente, Israel reagiu naquele momento. O profeta Jeremias chegou e falou assim, gente, tá ruim, vamos arrumar a casa, porque Deus está nos dando um ultimato. Se a gente não arrumar a casa, a gente vai para o exílio. A gente vai parar nas mãos dos nossos inimigos. E o povo não obedeceu, e não obedeceu. E o tempo foi passando até que Deus falou, chega, Babilônia, vem, pega tudo. E a Babilônia chegou, e a primeira coisa que eles fizeram foi derrubar os muros, entrar na cidade e tomar os principais daquele país. Estabelecer um novo rei e tomaram as principais mentes do país, as mentes mais inteligentes, os mais influentes, os mais sábios. Tomaram os grandes líderes políticos e religiosos e levaram também a rainha mãe, que representava a frutificação da nação. Levaram ela cativa para a Babilônia. No meio desse lote tá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros grandes homens aí que a gente vai ver essa história. Mas eles vão para a Babilônia cativo.
E o profeta Jeremias fica ali desesperado, sem saber o que fazer. E o povo começa então com coceira nos ouvidos, procurar profecias que profetizem para o seu coração, conforme as suas próprias concupiscências, como diz Paulo a Timóteo. Com comichão nos ouvidos, procurarão profetas que profetizem segundo as suas próprias concupiscências. Pessoas que digam para você da parte de Deus, com muitas aspas, aquilo que você quer ouvir. Porque quando alguém diz aquilo que você não quer ouvir, você fala, não, isso não é de Deus não, eu vou trocar de canal. A experiência de não congregar, não estar na igreja, corpo de Cristo, físico, ela, sem perceber, ela tem esse quê de à la carte. Por quê? Ao invés de vir para um culto e me submeter ao que está sendo pregado, e que talvez isso seja, esperamos que sim, a palavra de Deus, a boca de Deus falando para nós, eu vou para a internet ouvir uma coisa que me agrada. Um pregador mais eloquente, não é difícil de encontrar no meu caso, mas um pregador mais eloquente, alguém mais interessante, alguém que me diga coisas que sejam mais prazerosas do que uma palavra de exortação. E isso acontece com certa frequência. Eu confesso para vocês que às vezes eu gostaria mesmo de ouvir só você é especial para Deus, o universo para ao seu redor, ouvir que o centro do mundo é você, o centro do evangelho é você, coisas desse tipo. Quem é que não gosta de uma massagenzinha no ego, né? Tem um problema, é que a palavra de Deus passa a mão na sua cabeça quando precisa passar, mas quando ela precisa te corrigir, ela te dá uma palmada. E muito mais do que isso, faz o que é necessário. Israel começou então a ignorar o profeta Jeremias e começou a dar atenção para falsos profetas, procurando profetas que diziam para eles que o exílio não era assim uma coisa que ia durar muito. A profecia de Jeremias dizia que o exílio ia durar 70 anos, uma geração. Mas os novos profetas, os mais modernos, gel no cabelo e tênis Vans, não, só 2 anos, daqui a pouco nós estamos de volta. Relaxa, tranquilo, curte aí. Porque a palavra de Deus que é dura não é legal. Bom mesmo é massagem no seu ego. E aí os profetas começaram a dizer que eram 2 anos. E Jeremias falou, gente, não é isso não. É 70. Serão 70 anos de exílio. Confiem na palavra de Deus, não deem ouvido para os falsos profetas. E aí o povo começou a se rebelar. E os falsos profetas, ousados como sempre são, desafiaram Jeremias para uma batalha. Pensa, Jesus. Eu queria usar nomes, mas como está gravando e está transmitindo, eu não vou usar. Nomes de falsos profetas da nossa geração e de profetas da parte de Deus da nossa geração, para vocês entenderem. Mas é antiético da minha parte, então não vou fazer. Quando eu os confronto diretamente, eu falo. É que aqui eu estaria sendo indelicado, que eu não estou dando direito de resposta. Mas quando eu confronto diretamente, eu falo sem medo. Não por estar gravando, mas é porque assim eu estaria difamando e não é bíblico. Então, nesse caso, eu sei que eu estaria difamando. Mas eu não tenho medo de confrontar falso profeta. E nem de ser confrontado se eu estiver errado, que o Senhor me exorte, me corrija. Eu quero acertar. Mas o que acontece é que esses caras desafiaram Jeremias. Então, Jeremias, na porta da cidade agora, eu e você, mano a mano, vem. Ai, Jeremias, espera aí, só um negócio, espera aí. E aí eles passam por um confronto. Jeremias, chorão como é, homem de Deus como é, não é louco de enfrentar a batalha sem orar. E vai orar primeiro, receber direcionamento do Senhor. E é claro que ele dá uma surra nos caras. E fica feia a coisa, e de uma vez por todas os falsos profetas são ignorados. O capítulo 29 é quando Jeremias começa a dizer o que vai acontecer e começa a consolar o povo com a dura palavra de Deus. E o que eu quero destacar aqui, irmãos, é esse ponto. Estar no exílio. E se eu fosse dar um título de série, dentro da série, eu diria que reconciliados com o exílio. O povo de Israel está numa situação muito complicada. Eu não sei se você já teve que ficar preso numa cidade. Eu estava conversando com o Peter e com a Thaís,
eles estavam contando que pegaram aquela chuva de segunda-feira em São Paulo. A Thaís ficou 12 horas dentro do ônibus, né, Thaís? Na Marginal Tietê. Olha que delícia. Foi, parou, ficou na Marginal. Chegou na Marginal ou estava na Dutra? Estava na Marginal. Nem entrou na Marginal. Na Dutra ali. E ficou 12 horas ilhada. Quando a água baixou, voltou para casa. Não deu para trabalhar. O Peter já é mais guerreiro, faca na caveira. Desceu do busão. Atravessou o Tietê a nado. Só cuspindo água do Tietê para fora. Brincadeira. Mas ele foi a pé e chegou, pelo menos chegou em São Paulo. No trabalho não deu para trabalhar também, né, Pedro? Ficar preso num lugar que você não quer estar já é difícil. Agora imagine estar preso num país que você não quer estar, com uma língua que você não quer falar, com um povo com quem você não quer se relacionar. Você quer sua casa. É o momento que lá dentro, se você é adulto, você não fala, mas lá dentro você fala assim, eu quero minha mãe. Você faz birrinha porque você quer voltar para casa. E o povo de Israel foi levado contra a sua própria vontade para o exílio babilônico. E lá, trancados na Babilônia, eles agora tinham que aprender um novo idioma, tinham que respeitar a religião pagã daquele povo, e eles tinham que conviver com gente desagradável. Pra vocês terem uma ideia do quanto um babilônio era desagradável, a representação de corrupção e maldade na Bíblia é a Babilônia. O Apocalipse, quando vai falar do que é torto, do que é errado, do que é pecaminoso, do que é nojento, usa a expressão Babilônia como código para se referir ao Império Romano. Porque João também não é bobo, já tinha sido jogado na ilha de Patmos algumas vezes, ele queria viver o restinho de vida de boa ali em Éfeso. Então toda vez que ele fala Babilônia, ele está falando de Roma. Mas para representar a grande Babilônia que você encontra no Apocalipse, no fato é Roma ali. Por quê? Tudo que se corrompe, tudo que é uma prostituição espiritual, fica representado na Babilônia. Agora imagina você como um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma jovenzinha de Deus, ter que conviver com gente que arrota na mesa, que cospe no chão, que assou o nariz na mesa assim, e limpa a mão na calça, e tira tudo do nariz e passa na parede. Gente, não, você não quer estar perto. Gente que fala palavrão. Gente que mastiga de boca aberta. Flatulentos. Para ser delicado. Gente que assiste coisas que você não quer ver quando você está na sala. Gente desagradável mesmo, sabe? Gente que te envolve nas coisas erradas que eles fazem. E você olha daquilo e você fica assim, quero ir embora, estou com nojo. Tipo a água do Tietê. Né? Peter não pensa dessa forma, claro. Brincadeira. É que o cara precisava e foi para cima. Né? A Thaís só de olhar a espuma já ficou assim, não quero. É tenso. E o exílio é um lugar desagradável, mas a palavra de Deus pela boca do profeta Jeremias é agora assim, eu quero que vocês trabalhem pela prosperidade da Babilônia. Olha que palavra doce. Pensa em alguém que você não gosta, pensa em alguém desagradável. Agora pensa você vivendo com essa pessoa e Deus fala assim, filho, filha, eu quero que você trabalhe para que essa pessoa prospere. Ame essa pessoa com bafo, e eu quero que você converse com ela 2 horas, face a face assim, ó, sem torcer o nariz. Deus fala para o povo, ele propõe assim, eu quero que vocês façam a nação babilônica prosperar, cuidem da cidade, plantem e comam plantar, tenham filhos, casem-se, vivam como quem está na própria terra. Mas tem uma condição. Em nenhum momento se esqueçam que vocês não pertencem a esse povo. Olha o conflito e olha o dualismo. Deus coloca para eles assim, versículo 6. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês
Essa parte é muito dura. Depende da prosperidade dessa cidade. Irmão, meu amigo, minha amiga, você que está sofrendo, ligue. Quer dizer, pense. Talvez, pode ser, quem sabe, que a situação que você está nesse momento só está durando tanto que está durando, porque você não está vivendo como quem está no exílio, mas pertence a uma nova nação. Porque você está lutando para sair dessa situação e não aceitando que Deus pode te fazer frutificar em meio ao exílio, em meio ao deserto. A convocação de Deus para a nação de Israel, ela está sendo ousada a ponto de propor a esse povo que eles encarem o exílio como uma ação bondosa e misericordiosa de Deus. Talvez você está vivendo um momento de desemprego agora, um momento de crise financeira. Aliás, quem não está é que é exceção. Oswaldo, claro. Deus é que sabe, né, Oswaldo? Não preciso nem de resposta, né? Quem é que não está agora num momento de dificuldade? Talvez você está com um diagnóstico, uma saúde ruim, uma situação conjugal complicada, uma situação social delicada. Talvez você está morando onde você não queria morar. Talvez seu negócio acabou de falir, ou está para falir. Talvez, sei lá, o que mais que você pode estar vivendo de ruim aí. Você está brigado com alguém que você não queria estar brigado, e você já tentou a reconciliação e a coisa não deu certo. Talvez os seus filhos estejam agindo completamente fora do que você ensinou, e você está angustiado ou angustiada, porque você fala assim, meu Deus, mas foi ensinado direito, por que não obedece? Talvez os seus pais estão te colocando em situação que você não queria estar, um tipo de sofrimento. Talvez você está encarando um tipo de depressão, de transtorno de ansiedade, e que você não vê a hora de amanhecer o dia, porque as noites são tristes e você não consegue dormir direito e morre de medo de fechar os olhos. Essas situações são exílios na nossa vida. Porque uma vez que cremos e somos feitos filhos de Deus pelo sangue de Cristo Jesus, derramado e nos purificando e nos justificando diante do Pai. Tudo, repita comigo, tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida, Deus está no controle. Eu não estou dizendo que foi Deus que fez o seu pneu furar, mas eu estou dizendo que o seu pneu furar não tira Deus do controle. Eu não estou dizendo que foi Deus que te tirou o emprego, mas eu estou dizendo que o seu emprego ter saído da sua vida, do seu salário hoje ser zero, não tira Deus do controle. Deus continua sendo Deus quando a resposta que você recebe não é positiva, quando a situação econômica que se encontra não é a que você gostaria de estar. Entenda isso. Mas eu estou em depressão. Eu não tenho mais como chorar, não tenho mais lágrima para chorar, de tanto que eu choro, de tanto que eu sofro. Mas Deus não deixa de ser Deus por causa disso. Mas o diagnóstico é horrível. A situação é complicada. E agora, o que eu faço? Lembre-se que Deus continua sendo Deus. Mas esse Deus que continua sendo Deus te desafia, me desafia a reconhecê-lo como Deus em meio ao exílio. O ano que isso tudo acontece é o ano 586. 586, 587 a.C. Coincidentemente, a esse ano, surge na prática da religião de Israel a sinagoga. Agora, porque estavam sem templo, porque o templo já havia sido destruído. Eles não têm mais o que fazer.
Eles não têm mais como adorar o Senhor. Mas a ordem de Deus pela boca do profeta Jeremias é: adore ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Vivam como livres e não como escravos. Senhor, mas não sei se o Senhor percebeu aqui, ó. Eu sou escravo. Como é que o Senhor quer que eu seja livre se eu olho para a situação e vejo que eu sou escravo? Como é que o Senhor quer que eu caminhe de cabeça erguida se eu olho para a situação e todo lugar que eu olho me faz curvar a minha cabeça? Deus fala assim: vai adorar. Para a nação de Israel ir adorar vai para o templo. E eles falam assim: Senhor, como é que nós vamos adorar? Até o templo nos foi tirado. Senhor, como é que eu vou adorar se nem na igreja eu estou conseguindo ir direito? Não me deixam nem ir no culto. Não me deixam ler minha Bíblia. Eu tenho que ler escondido no banheiro, porque lá no meu trabalho eu sou perseguido por ser cristão. Porque lá eu sou visto como um mau caráter só porque eu creio e confesso o teu nome. Como é que eu vou encarar uma vida de adoração se quando eu olho para as circunstâncias, tudo aponta para o fato de que o Senhor me abandonou aqui? E é nesse exato momento, irmãos, que os homens e os meninos são separados. No momento de exílio, onde a resposta é ruim, é que a gente vai aprender a adorar a Deus de verdade. Porque o povo de Deus começou então a lutar com as suas próprias crises emocionais e suas crises de ansiedade que certamente surgiram naquele momento, e eles agora tinham que encontrar um jeito de adorar a Deus. E a graça de Deus misericordiosa, que alcançou aquele povo naquele momento, deu a eles uma estratégia. E eu confesso que eu não sei os detalhes de como foi que surgiu, eu sei quando e o que aconteceu, mas surge então a sinagoga. A sinagoga é um lugar que os babilônios permitiram que eles tivessem, em que eles se reuniam para ler as escrituras sagradas, para que as palavras de Deus não fossem esquecidas. Eles liam a Torá e os Salmos, e para cantar cânticos de louvor ao Senhor. E o cântico que mais define a nação de Israel é o Hava Nagila Hava. Hava Nagila Hava, Nagila Hava. Já deve ter visto isso em filme, alguma coisa. Esse cântico é: alegremo-nos, vinde nos alegremos, porque o Senhor tem cuidado de nós. É esse o cântico. E é o cântico mais festivo da nação de Israel. Agora pensa o que era cantar Hava Nagila Hava, porque o Senhor tem cuidado de nós no meio da Babilônia. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vinde, nos alegremos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Fora quebrar pedra, porque a gente está preso aqui. Está entendendo? Porque é um cristianismo que se manifesta, aliás, uma fé que se manifesta no momento em que as circunstâncias não são favoráveis. Essa sim é uma fé coerente, uma fé saudável. Mas uma fé que no dia que as coisas estão boas, no dia das vacas gordas, celebra, e no dia das vacas magras reclama, me desculpe. As prostitutas cultuais de Baal viviam exatamente disso. Não prostitua a sua fé. Não cante ao Senhor apenas nos dias em que as coisas estão boas. Não adore, não celebre ao Senhor apenas quando tudo estiver bem. Aprenda e desenvolva no Senhor capacidade de cantar, celebrar e adorar nos dias em que as coisas estiverem ruins. Porque essa é uma fé autêntica e genuína. Multipliquem-se e não diminuam. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Olha só, Deus está dizendo assim: esses profetas que estão aí profetizando que vai acabar em 2 anos, no fundo são um bando de sonhadores. E eles só sonham desse jeito porque vocês dão ibope para eles. Olha que palavra dura. Ou seja, os falsos profetas profetizam para vocês porque vocês os ouvem. Porque no momento em que você deixa de assistir o videozinho dele no YouTube, acabou. Sabe como é que mata um profeta, irmãos?
É só vocês ignorarem o que eu estou falando aqui. Ó. Eu não vou deixar de ser profeta. Não vou deixar de falar o que a palavra de Deus diz. Mas a eficácia do que está sendo dito foi embora. Jeremias profetizou sozinho por uma nação inteira, até o fim da vida, e ele não viu um fruto do que ele profetizou. Tudo que ele disse de alerta, o povo ignorou. E tudo que ele deu de sentença, ele viu acontecer. Mas em compensação, tudo que ele viu de prosperidade, que ele profetizou de prosperidade, ele não viu um fruto. Ele morreu sem ver o fruto da sua obra. Pensa numa vida difícil. Pensa numa vida em que você trabalhou, sofreu, apanhou, algumas vezes foi jogado no calabouço, foi torturado, e em nome de Jesus, e não viu uma conversão. Pesado, né? Pesado. A gente gosta de contabilizar almas. Os contadores de almas vão ganhar almas para Jesus. Cheio de alma penada na igreja. A gente gosta de contabilizar números e medir a eficácia do trabalho por gente. Juntar gente é fácil. Agora, pregar o que é a palavra de Deus e aceitar a dureza dessa palavra é muito difícil. Olha só. Versículo 9. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eu não os enviei. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Quem tem dificuldade com tempo, decorrência de tempo, é criança. Porque criança viveu muito pouco. A Mariana fala assim, papai. Oi, filha, espera só um pouquinho. Papai. Filha, o papai está conversando, espera um pouquinho. Papai. Mariana, espera um pouquinho. Papai, um pouquinho. Aí Deus fala assim, escuta, eu sou o Senhor, eu cuido de você. O que você está vivendo é um exílio e vai durar o período que eu disse que vai durar. Mas eu vou vir no seu resgate. Aí você dobra os joelhos. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Espera um pouquinho. Não é delicioso esperar. Nada mais chato do que ter que esperar. Mas espera um pouquinho. Porque decorrência de tempo, quem controla é o dono da vida, o Senhor do tempo. Qual é a nossa dificuldade em esperar? É porque a gente deixou de utilizar a unidade bíblica de tempo, chamada hoje, para começar a utilizar a unidade humana e pecaminosa de tempo, chamada conquistas, resultados. A gente não mede mais a vida por quantos hoje você viveu. A gente mede a vida por quantas coisas você conquistou. Vou te dar alguns exemplos. A pessoa fala assim, nossa, fulano está há tanto tempo nesse emprego, nem de carro trocou? Ou não é uma frase comum entre nós? Ou você nunca falou assim, meu Deus, trabalhei minha vida inteira, olha a situação da minha casa. Eu não tenho uma casa própria. Nossa, eu trabalho, na hora que eu quero uma bolsa da Gucci, não posso comprar. Fala com as irmãs, né? Fala, Deus. Gucci tá alto? Eu não sei quanto Gucci custa. 10 mil, Jesus amado. Nunca mais digo Gucci, pronto. Deve ter royalty só para eu dizer Gucci na internet. Arezzo, tá bom. Como? Chutes. Meu marido tem 2 empregos, eu falei. Três empregos, Josué tem 3 empregos. Trabalho, não posso nem comprar uma bolsa da Schutz. Da Arezzo.
É porque eu ouço os nomes e gravo para usar nas pregações, mas eu não sabia que era tudo isso. Não posso nem ter um sapato Christian Louboutin. É caro. Eu sei o nome, mas não sei quanto custa. Nem quero saber, morro até de medo de saber agora. Se a bolsa é 10 mil. Olha aqui, a gente aprendeu a contabilizar a vida pelas coisas. E a palavra de Deus exorta constantemente: não meçam a jornada de vocês pelas coisas, meçam a jornada de vocês por hoje. Unidade bíblica de tempo é o hoje. Por quê? Porque a salvação é para o hoje. Porque a eternidade é um grande hoje que nunca acaba. Porque o reino de Deus existe e já está iniciado, inaugurado na eternidade. No hoje, e vai se concretizar num hoje que ainda não aconteceu. É tudo hoje. Eu não sei se está claro para todo mundo, mas o que eu quero dizer é que se você é salvo hoje, por que é que hoje você lê menos a Bíblia? Se você é salvo hoje, por que é que hoje você orou tão pouco? Mas é que eu estou num momento difícil. Você está num momento difícil quando? Hoje. Então por que você não ora hoje? Você está esperando um momento difícil passar, o amanhã não existe. Deus está olhando para esse povo falando assim: gente, esquece o passado e o presente não tem a ver com vocês. Agora vocês estão no exílio, no cativeiro babilônico, e aonde vocês estiverem, frutifiquem, multipliquem-se, aumentem e não diminuam, cresçam, façam prosperar. Porque aprender a prosperar na situação atual é desenvolver uma fé que faz sentido. Agora, tem um ponto que para mim é talvez o mais difícil. Depois que Deus fala assim: quando se completar o tempo que eu falei, esses 70 anos, eu vou resgatar vocês. Ele vai começar o versículo que todo mundo tem decorado, ou pelo menos já ouviu. Se você é da geração que eu via diante do trono, você sabe do que eu estou falando. Jeremias 29:11. Porque bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor. A voz da Zenete está quase soando no seu ouvido aí. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou, algumas traduções, para te dar uma esperança e um futuro. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos para dar a vocês uma esperança e um futuro. Estou no versículo 11. Olha só, essa coisa de bem sei os planos que tenho sobre vós é uma bênção, é uma alegria, é uma paz. Mas tem um momento que complica. Por quê? Porque Deus não fala: o plano que eu tenho para vocês é esse. Porque vou dar um exemplo. A Mariana fez aniversário essa semana. E aí, levamos para a escola. Fui pegar na escola, eu, a Stephanie e o Gustavinho e ela. Primeira saidinha do Gustavo. Feliz. A Mariana, quando viu todo mundo, ela ficou assim: uau! Aí ela ficou sem entender. Eu falei: filha, eu vou levar você para um lugar muito legal. Para onde, papai? Para um lugar muito legal. 2 minutos. Para onde, papai? É aqui, papai? Até chegar no shopping, ela foi: é aqui, papai? Chegamos, papai? Cada semáforo que eu parava: chegamos! Eu falei: não, filha, não trouxe você no semáforo. Olha que beleza, podia ser um semáforo. Muito mais barato. Aí levei ela no shopping, brinquei com ela nos brinquedos, naquele negócio de piscina de bolinha, me cobri lá. Sabe aquele negócio de subir? Eu nunca tinha subido naquilo na vida. Eu subi, tem um lá que você pode, adulto. É muito legal. Eu, quando criança, não tinha isso. Eu tinha, mas meu pai não tinha, né? E aí não dava para pagar. E aí, eu subi naquele negócio com ela. Gente, fiquei com uma dor nas costas. Desci naquele escorregadorzão com ela. Nossa, ela se acabou. Se acabou. Ela gritava assim, de alegria. Se divertiu. Ficamos o resto da tarde no shopping. Aí comi tudo que ela queria comer, a gente comeu, deu para comer, foi legal. Os dois se divertiram, claro. A diferença é que um deles se divertiu com dor nas costas. O outro se divertiu. E aí, foi muito legal. Mas o fato de eu dizer para ela que eu estava levando ela para um lugar legal e não dizer onde era, gerou nela uma ansiedade. E eu já recebi direcionamento da parte de Deus, em que Deus falou assim:
Espera, aguarda, confia. Eu sei os planos que tenho para você. Aí eu falei, Senhor? Quais são? É segredo. Não conta. Você falou assim, não faz isso. Não me mata de ansiedade. Porque é terrível, você tem que... É agora. E o que acontece quando você vai esperando muitos agoras que você não consegue perceber? Você vai acabando ganhando mais dúvida sobre a circunstância. Porque você acha que decifrar o momento da bênção é mais importante do que esperar a bênção. E o que Deus está dizendo para a nação de Israel é, você está no exílio, não importa quanto tempo, o que importa é que eu estou no controle. E o que importa é que no tempo de te abençoar, eu jamais vou falhar, eu vou te abençoar. Aguenta esse exílio aí, porque o que importa no fim das contas é que eu estou no controle, foi eu que te conduzi. Para você, só tem uma missão, uma responsabilidade. Frutifique aí, aonde eu te plantei. Não fique esperando a situação mudar para você tomar decisão. Não fique esperando acabar a faculdade para finalmente você ler a Bíblia. Não fique esperando você terminar de pagar a sua casa, construir sua casa, fazer alguma coisa, para você finalmente se envolver nas coisas de Deus. Não fique esperando a promoção, não fique esperando terminar alguma coisa. Envolva-se, viva a vida que eu projetei para você agora, porque o que eu tenho para você agora é isso. E não vai mudar, você não vai mudar essa situação. E o que eu acho mais legal, a parte mais difícil é esperar e entender que o agora é o que importa. E a parte mais legal é: então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Se tem uma coisa que faz o crente orar, é uma dificuldade, é um exílio. Poucas vezes eu orei com tanta integridade de coração, inteireza de coração, do que nos momentos mais difíceis da minha vida. Poucas vezes eu clamei, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quanto nos momentos mais difíceis da minha vida. E eu temo, irmãos, que por falta de clamar, tudo bem? Alguém está vivo? Não. Por falta de clamar, com inteireza de coração, no dia bom, a gente acabe tendo que ser conduzido pelo Senhor, misericordioso como é, para o dia mau. Não é porque Deus tem prazer em nos levar para o exílio, mas é porque, infelizmente, às vezes é a única linguagem que a gente entende. Palavra do Felipe, que a gente possa aprender o que tiver que aprender no dia da alegria, sem ter que passar pelo dia da tristeza. Mais ou menos isso, né? Estou parafraseando. Poeta a gente não pode citar ao pé da letra, tem que citar parafraseado. Sem passar pela tristeza. Perfeito. Porque a tristeza que às vezes nos toma, ela é incontrolável. Você não consegue dizer não para ela. O calabouço que às vezes nos cerca, você não consegue escalar e sair dele. Mas uma coisa que você pode fazer lá, e o que o Senhor garantiu, é que lá você vai clamar e vai ser ouvido. Gente do céu. Ô negócio bom esse negócio de clamar e ser ouvido. É a hora que você está integral de coração. Seu coração está... Você não vai orar. Qual é a oração normal que você faz no dia bom? Senhor Deus, nós te damos graças. Ou Pai, louvado seja o teu nome, tal. No dia da dificuldade, Pai, já sai embargado aqui, ó. Mudou tudo. A realidade é outra. E aí Deus diz assim: filho, filha, deixa eu te contar, você está no calabouço, você está no exílio, no momento de dificuldade, mas eu estou aqui. Clama, que eu vou te ouvir. Ora, me busca, que agora você vai me encontrar, porque agora que eu consegui chamar a sua atenção,
você vai vir inteiro, integral. E vindo integral, tem uma resposta para você. Você vai gostar, você vai entender que aquilo que eu estou fazendo na sua vida é uma expressão de amor. E eu oro, irmãos, para que a gente seja um tipo de crente que entendeu o Salmo primeiro. Que eu sei que os teens têm decorado de cabeça. Qual que é o Salmo primeiro, Duda? Alisson? Ninguém? Ricardo? Não? Bem-aventurados, quem vai? B? Não? Só olhei para Tainá, ela... Isso, garoto. Aí sim, hein, Ricardinho? O cara é Ricardo, né? Não esperava menos de você, Ricardo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está começando a descrever um tipo de gente que eu oro para ser. Eu falei, Senhor, eu quero ser isso. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser gente que se relaciona com quem erra, mas que não compactua com o escarnecimento, com a zombaria. Que não se detém no caminho dos pecadores, que passa por o caminho dos pecadores, mas não se detém. Eu quero ser gente que é uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, cujas suas folhas não secam em nenhuma das estações. Deu verão, folhas verdinhas. Inverno, folhas verdinhas. Primavera, folhas verdinhas. Outono, folhas verdinhas. 4 estações e ele não para de frutificar. Eu acho maravilhoso o trocadilho que tem essa expressão, porque outono em inglês é fall. Uma das expressões é fall. E fall é queda, cair. Justamente por isso. Tem 2 nomes para outono, autumn e fall. Outono mesmo, e fall, que é a queda das folhas. É quando as folhas caem. E já tem um louvor que fala sobre isso, que o outono é sempre igual, que as folhas caem no final. Só não cai o meu amor, que é perfeito e imortal, uma coisa assim. Um louvor, né? Aleluia. O outono é sempre igual, as folhas caem no final. No quintal, desculpa. Só não cai, mas os fãs de Sandy Júnior que estão. Não fala errado a música da Sandy. Calma, desculpa. Pronto? Piada à parte. Crente é um tipo de árvore que mesmo no tempo da queda, mesmo no tempo do outono, as folhas não caem. Oh, que delícia! Sabe o que a gente tem que estar fazendo no tempo do exílio, irmãos? Concentrado no processo de ser e nada mais. Porque você não vai encontrar uma árvore em que você chega e coloca o ouvido do lado dela assim e você escuta um barulho. Não vai ter. Isso aqui é isso. A árvore fazendo força para dar fruto. Não tem. Até porque eu acho que se a árvore fizer uma força desse jeito, vai dar outra coisa, não fruto. Árvore que é árvore, plantada no lugar certo, no lugar onde Deus a plantou, dá fruto porque está plantada no lugar que Deus plantou. A responsabilidade da frutificação é do contexto. Tudo bem? A responsabilidade de frutificação é do Deus que plantou você no lugar que você plantou. A sua responsabilidade é apenas ser. Apenas ser. E aí eles têm que viver agora como embaixadores. E eu queria fechar com mais uma pequena exegese. O texto de 2 Coríntios capítulo 5, que tem nos guiado nesse começo de ano. 2 Coríntios capítulo 5.
Versículo 14 em diante. Aliás, versículo 17 em diante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, sempre que ele fala portanto é por causa de tudo isso que eu disse aqui atrás, aqui ó, um pouquinho antes. Se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, diga amém. Se é condicional. É nova criação. As coisas antigas já passaram. Se você está em Cristo, você não vive focado nas coisas do passado. Ah, mas naquela época. Ah, mas no meu tempo. Ah, mas quando eu tinha tal idade. Ah, mas quando eu estava naquele emprego. Ah, mas quando eu tinha não sei o quê. Quando... Acabou. Esquece. Aquilo lá agora é adubo, esterco e nada mais. Esquece o passado. Conheço uns crentes que, bom mesmo no tempo que a gente era jovem, né? Aquilo era uma maravilha. Você ia na pregação, todo mundo prestando atenção no culto. Oh, glória. Aquilo que era bênção. Não tenho dúvida que era. Mas não serve para nada agora. A não ser como inspiração, como adubo, como esterco, não serve para mais nada, porque não muda a realidade. Porque se tivesse sido tão bom mesmo, o fruto estava até hoje. Importante também ressaltar. Foi bom, foi bênção, mas não foi tão bom assim. Porque aquilo que é bom é permanente. Passaram e eis que surgiram coisas novas. Está dizendo aqui, eis que surgiram coisas boas? Está dizendo, eis que surgiram coisas novas. O seu novo é agora. Mas, pastor, eu meio que não gosto do meu novo. Dá para trocar, não? Onde é que é o balcão de reclamações? Eu queria um novo mais legal. Esse novo aqui acho que veio quebrado, veio faltando umas peças. Não dá. Porque aquele que te deu o novo, aquele que é o agente do novo, sabe o que está fazendo. Se o novo que você tem é exílio que você precisava. Se o novo que você tem é prosperidade financeira que você precisava. Agora, se você não tem, é porque você não precisava. Simples assim. Mas eu queria ganhar o dobro do que eu ganho. Está ganhando? Não. Então, foca no que você ganha aí. Vive com o seu salário. Tem um irmão que, uma vez ele estava numa crise dessa. Ele trabalhava já, e aí começaram a surgir pequenos bicos para ele fazer. Um aqui, um ali, um aqui, um ali. E ele começou a fazer, só que ele começou a ficar ausente da família dele. Mas ele começou a dobrar o salário quase. E ele começou a ficar empolgadinho. Falou, estou dobrando meu salário, que legal. E aí, ele parou, pensou, eu estou pecando. Falou para mim. Falei, você pecando? Nossa. Ele falou, sabe o que é? É que eu entendi que está errado, cara. Não importa se o que eu estou fazendo é legal, é correto. Eu tenho que aprender a viver com o salário que Deus me deu. Eu estou tirando da minha família para ganhar mais dinheiro. O que Deus me mandou cuidar é da minha família e não do dinheiro. Ele me mandou acumular dinheiro. Eu falei, puxa vida, cara, eu sempre aprendo tanto com você. E eu estava fazendo o mesmo, aí parei também, né? Droga. Andar com crente dá nisso, né? Você é influenciado. E eu falei, tem razão. Você tem toda a razão, cara. Foi isso que o Senhor nos deu? Então aprende a viver com isso. Mas é pecado querer ganhar um pouquinho mais? Não, não é pecado nenhum querer ganhar um pouquinho mais. Só que eu acho que você tem que resolver com Deus. Se o que você está fazendo é tentar se livrar do exílio pela força do seu braço, ou aceitar a condição que Ele te deu e frutificar nessa estação com as condições que Ele te deu. Diga amém se você entendeu. Dura palavra, né? Imagina para mim que recebi uma proposta de emprego essa semana. Deixa eu contar um negócio para vocês. Essa pregação aqui é para mim, tá? Eu já abri o culto contando que eu recebi uma proposta, que é para não cair na tentação de omitir. Isso aqui veio do meu coração como uma pesada no peito, assim. Porque eu já tinha até aceitado, irmãos. Preciso confessar um pecado para vocês aqui. Na hora da ligação eu falei, opa, claro. Aí depois que eu fui orar,
Aí depois que eu fui buscar aconselhamento, direcionamento, eu falei, é verdade, tem um negócio de obedecer o Senhor, né? Tem essa também. Esse é meu exílio, né? E a cara para ligar para a pessoa? Olha, já tinha feito contrato, preparado tudo. Então, sabe o que é? Eu vou ter que declinar respeitosamente, porque tá errado. Não, irmão. Irmão também. Não, irmão, imagina. Não tem nada de ilícito, não. Se o irmão quer frutificar, eu falei, mas é que eu orei. Aí eu caí na bobeira de orar. E eu tenho um Deus que está no controle, mesmo no período do exílio. Mesmo quando eu estou construindo uma casa com um filho pequeno, cuidando dos meus pais e vivendo o que eu estou vivendo. Mesmo quando um pouquinho mais de dinheiro ia dar uma bênção, que eu ia pintar meu carro, trocar os pneus, dar uma rebaixada, não, mentira. Pensou eu de carro rebaixado? Isso é engraçado. Botar um rodão. Não vou perder um segundo da minha vida com isso, pode ficar tranquilo. Entende? Naquele primeiro momento, no meu coração ansioso, que focava no tempo do passado, onde as vacas eram mais gordas, e ansioso para viver esse momento de novo, naquele momento essa palavra caiu como uma... Olha, chegou o meu tempo de exílio. Tanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia. Aí eu orei, e o Senhor falou, não. Contente-se com o que você tem. Falei, sim senhor. Passa a mão no telefone. Técnica do André, copo d'água no telefone. Oi, tudo bem? Então, preciso dizer que eu falei com você, rapaz. Eu disse que sim, mas na verdade é não. Não, mas não é não. Não é não, não é não. Eu falei, senhor, não deixa ele aumentar a proposta, por favor. Porque se ele aumentar vai ficar mais difícil. Graças a Deus ele não aumentou. Eu falei, então é não, irmão. Então é não. Obrigado, sinto muito, não queria te ofender, mas não. E aí a gente aprende que as coisas novas que surgiram são coisas da parte de Deus, mesmo que elas não sejam exatamente aquilo que a gente gostaria. E ele responde no próximo versículo, ele fala assim, por quê? Porque tudo isso provém de Deus. Foi Deus que mandou você para uma situação econômica ruim? Deus que tirou seu emprego? Não, mas Deus continua no controle. Foi Deus que te permitiu essa depressão? Não, mas foi Deus que continua no controle. É Deus que te mandou essa crise de ansiedade? Não, mas Ele continua no controle. Nada mudou, nada mudou. Deus continua sendo Deus, mesmo que você esteja num momento difícil. Tudo isso provém de Deus, que fez o quê? Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha aí que eu queria chegar. Esse é o ponto, esse é o ápice do negócio. Porque você e eu, não só vamos encarar o exílio com dignidade de um filho de Deus, com a dignidade do Cristo, como nós vamos agora ser embaixadores numa terra estrangeira. Você está desempregado? Está desempregada? Você vai ser embaixador do desempregado cristão. Você está com uma crise financeira? Você vai ser embaixador da crise financeira. Como assim? Você vai levar a palavra de consolo para aqueles que estão com crise financeira. Você vai levar a palavra de prosperidade para aqueles que estão numa situação financeira difícil. Até que alguém olhe para você e fale assim, ué, você está falando aí, mas a sua situação? Porque eu encontrei a paz, que excede todo entendimento no meio dessa situação. É que eu não preciso disso para viver. É que o que eu encontrei no Senhor vale mais do que qualquer emprego, vale mais do que qualquer casamento resolvido, vale mais do que a cura, a libertação do meu filho, vale mais do que a conversão daquele meu parente. O que eu encontrei no Senhor é uma paz que excede todo entendimento, e mesmo que eu ainda esteja no exílio, eu sou um ministrante da reconciliação e eu reconcilio pessoas a Cristo. E por amor a Cristo, eu apelo a vocês, reconciliem-se com Deus. É que a continuação do texto vai dizer.
por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava reconciliando... Opa, peraí que fugiu aqui. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, nós suplicamos. Por amor a Cristo, nós suplicamos. Cadê a Gigi? Não está aí, não? Por favorzinho de pipoca. Nunca mais vou esquecer. Por favorzinho de pipoca suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Quando eu falo para os irmãos... A Gigi ali. Quando eu falo para os irmãos, se envolvam financeiramente, doem seu tempo, dediquem-se ao Evangelho, à proclamação de Cristo. Eu sei que soa para alguns de vocês, claro, para ele é fácil, ele trabalha na igreja. Eis que surge uma voz que clama do exílio. Reconciliem-se com Deus. A ética pastoral, homilética, não me deixaria me usar como exemplo para convocá-los a fazer aquilo que a palavra manda, justamente por causa desse ruído de comunicação. Porque a chance de que vocês entendam que a minha condição de vida é muito diferente, ou de que eu sou um modelo a ser seguido, e não Cristo, é muito grande. Então eu estou fazendo esse parênteses enorme, estou sendo antiético, pastoralmente, homileticamente, para dizer para vocês que, como irmão em Cristo, entendam, o seu exílio atual não é motivo para você não frutificar e não fazer prosperar a terra onde o Senhor te colocou. Eu tenho os meus, você tem os seus. As suas dores, eu tenho as minhas. Mas prospere. Permaneça, porque o Deus que controla todas as coisas no tempo certo vai te trazer de volta para a terra prometida. E ele diz no final do capítulo 29, que ele fala assim: e eu os convocarei de todos os lugares, e os reunirei novamente de todas as nações para onde eu mesmo os espalhei, e os colocarei na terra que eu dei a vossos pais, a vossos antepassados. Isso é maravilhoso. Jesus dizendo assim: e eu mesmo, que opero em vós o querer e o realizar, vou conduzi-los de volta a um tempo de prosperidade, paz e abundância. Mas no meu tempo e não no seu. Não é pelo muito clamar, mas aprender a clamar e adorar a Deus nos dias em que a fé nos falta, tem que ser pela razão, por obediência. É isso que nos torna embaixadores de Cristo. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meu Deus. Ele pegou um pecador e falou assim: espera aqui um pouquinho, pecador. E ele pegou um santo, um não pecador. Pecador, esse é o santo. Santo, esse é o pecador. Agora, você é pecador. E você é santo. Cristo se fez maldito por nós, para que nós pudéssemos ser benditos em Deus. E isso nos capacita, nos habilita a prosperar no tempo do exílio, no tempo da dificuldade. Ter fé no exílio, irmãos, é coisa de crente, é coisa de gente que ama o Senhor. Que o Senhor nos dê capacidade de entender isso e de nos rendermos a isso. Amém? A minha oração é que a gente viva isso juntos, irmãos. Porque não pode ser diferente de um para o outro. O que Deus está fazendo na minha vida não pode ser mais do que está fazendo na sua vida. A gente não tem hierarquia no reino de Deus. Por favor, não caia nessa falácia de que existe uma hierarquia.
O que existe é que a gente precisa desfrutar e viver da promessa com a mesma intensidade que ela é revelada. Então, conseguir crer, conseguir permanecer e confiar e declarar que nós cremos no Senhor e dizer não para as oportunidades que nos surgem de tentar escapar do exílio pela porta lateral, pela porta dos fundos. Faz isso não. Deixa Deus agir, confia, prospere e frutifique. E nas 4 estações da vida, em todos os momentos da vida, que isso seja para a glória de Deus Pai. Eu queria orar com vocês e queria que a gente aprendesse a declarar a nossa fé, a nossa verdadeira confissão de fé em todos os momentos. Vamos ficar de pé para a gente orar?